Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, glorificando a Jesus. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Amém. E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou um servo dizer aos seus convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhes o primeiro: Comprei um campo e importa-me vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos valados e force-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Somente até aqui. Deixa sua Bíblia aberta, irmãos. Nós faremos uma exposição da palavra de Deus. E o tema da mensagem nessa noite, irmãos, é: tem lugar na mesa. Vamos repetir junto? Tem lugar na mesa. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos, o Evangelho de Lucas vai o relatar, e Mateus também. Lucas 14 e Mateus, versículo de número 22, também vai relatar o mesmo caso. Depois nós vamos falar um pouco, e que no Evangelho de Mateus, irmãos, ele aperta um pouquinho mais, né? Aqui ele é mais tranquilinho, aqui no versículo de número 14. Primeiramente, irmãos, não tem como nós introduzirmos algo ou falarmos algo que o Senhor ministra ao meu coração nessa noite, irmãos, sem falarmos do ponto principal aqui nesse texto, que é a mesa em si. Deus tem um lugar na mesa para você. Amém? Deus tem um lugar na mesa para você. Louvado seja Deus. Nós temos que primeiro entender, irmãos, e criar uma autoridade para a mesa, porque através disso nós vamos dar valor ao texto e entendermos o que o Senhor Jesus quis dizer para nós através desse texto. O Senhor Jesus era aquele que descomplicava em seus ensinamentos. Jesus Cristo sendo homem de Deus, Jesus Cristo sendo filho de Deus, a sua principal função como mestre era descomplicar as coisas que eram complicadas. Jesus sempre tentou falar do reino dos céus da maneira mais simples possível, para que todo o público pudesse aprender. Hoje, pela graça de Deus, estamos sentados aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Nós somos privilegiados.
Neste tempo, quando os mestres iriam ministrar a palavra, era ministrada em algum cenáculo ou principalmente em algum lugar específico do templo. E dentro deste templo havia diversas restrições para quem podia entrar e para quem podia ouvir. Havia restrição de idade para isso. Havia restrição de sexo para isso. Os homens podiam assistir, as mulheres não podiam assistir. Os judeus podiam assistir e outro que não fizesse parte dali não poderia assistir. E o Senhor Jesus, vendo o povo sedento da palavra de Deus, ele disse assim: olha, eles não podem entrar aqui porque a religião não permite, mas então eu vou à montanha, à beira do lago, à frente do mar, então eu vou até eles. E toda aquela complicação que tinha para entender os mistérios de Deus, Jesus agora ele vai facilitar. Ele vai falar por meio de parábolas. E depois de falar sobre essas parábolas, ele mesmo dava a explicação dela. O Senhor Jesus queria que o reino dos céus de fato se achegasse às pessoas, mas não de uma maneira complicada, mas sim de uma maneira simplificada. Responde para o irmão que está do seu lado: o meu Deus é simples. Jesus sempre quis simplificar. E essa parábola, ela traz diversas lições importantíssimas para nós. Apesar do formato que ela termina, se nós entendemos, nós vamos ver que ela mais nos abençoa do que nos atemoriza. Primeiro importante, nós entendemos e voltarmos o valor da mesa. Há um pouco tempo atrás, eu fiquei escandalizado e a princípio pensei que aquela influência que estava falando, que é cristão, um empresário muito rico, estava mentindo a esse respeito, e depois de assistir eu fui pesquisar para ver se o que ele estava falando é verdade. E ele estava relatando, e o assunto que entraram era mesa. E ele começou a falar sobre mesa, e ele disse que há um fabricante de mesa para essas casas, para essas mansões em específica, e ele disse que pagou 100 mil reais em uma mesa. Eu não sou tão muquirana como a minha esposa, irmãos, mas eu me escandalizei. Disse: mas como assim pagar 100 mil reais na mesa? E aí depois disso, ele parece que estava adivinhando o que a gente estava pensando, e ele começou a falar o valor da mesa que tem para uma família. Com o avanço da tecnologia, com a praticidade que afasta os pais dos filhos, os maridos das esposas, a mesa cada vez mais tem sido deixada de lado. As pessoas não conseguem sequer ter paz para comer. Ou ela come ocupada e esquece o lugar que está sentado, ou ela vai comer no sofá, no quarto ou na cama. Isso é um hábito tão comum que nós estávamos hospedados em um lugar e lá na recepção ele disse assim: olha, aqui está o telefone, se vocês quiserem pedir alguma coisa para levar no quarto, a gente leva. E cheio de mesa lá dentro. Com o passar do tempo, nós perdemos o respeito pela mesa. Nós paramos de dar o poder e a validade para que a mesa de fato tem. E a mesa nas escrituras vai representar diversas coisas, vai haver diversos relatos. E nessa introdução, eu não consigo passar tudo para os irmãos, mas alguns pontos nós vamos falar nessa primeira parte dessa introdução. A mesa, primeiro ponto, ela tem poder. E um dos primeiros poderes que ela representa, o grego tem uma palavra que se chama koinonia, que a tradução dessa palavra significa comunhão. A mesa representa comunhão, e uma das provas dela é que você não deixa qualquer um sentar na sua mesa. Eu estava ouvindo um pregador hoje que ele levou isso tão ao extremo, pastor, que ele sentou na mesa num restaurante muito chique chamado Girafas, né? No aeroporto. E ele sentado na mesa, cheio de mesa vazia, o cara veio e sentou na mesa dele e deu boa tarde. Ele levantou. Ele falou: não, mesa para mim é sagrada. Você não convida qualquer pessoa para entrar na sua casa. Você não convida qualquer pessoa para ir na sua casa. Muito menos para sentar na sua mesa. Porque você tem que, na mesa, é lugar de pessoa que vai trazer comunhão e não afastamento. Mas é errado, então, é certo eu desprezar as pessoas? Não, o certo é você preservar pela comunhão na sua mesa. Há um estudo que diz que o campo da malignidade das pessoas más
da energia ruim dessa pessoa, do mal que ele carrega. Em uma mesa de escritório, essa psicoterapeuta dessa empresa atendia diversas pessoas. E algumas pessoas performavam e pararam de performar e começaram a entrar em quadro depressivo. E aí ela fez uma pergunta, desde quando isso começou? Aí ela, olha, qual está o tempo? Depois de tal pessoa sentou perto de mim. E essa pessoa pronta a perder conta do emprego e sair de lá. Essa psicoterapeuta falou assim, olha, conta 7 metros de distância e troca de mesa. Ela sarou. Então a mesa, ela tem um poder muito grande de nos trazer comunhão e também de tirar a comunhão das nossas vidas. Às vezes nós começamos a reclamar, pedimos oração para o marido, pedimos oração para o filho que está problemático, pedimos oração para a família que está desunida, mas nós não convidamos para a mesa, porque nós esquecemos o poder da mesa. As principais obras de Jesus, os sermões mais pessoais e profundos de Jesus, foram citados em uma mesa. A mesa é sinônimo de coinonia. Uma família que está sentada na mesa, está perdendo a sua comunhão. Eu, como macho alfa padrão que sou, às vezes eu mando, irmãos. Na minha casa, é que os meus filhos, não é que eles sentem falta de ver o pai, irmão. Eles saem do culto, quer jantar, não quer fazer comida e diz que quer ir me ver. E na minha casa, na hora da janta, na hora do almoço, todo mundo está proibido de pegar no celular. Porque ali é lugar de comunhão. Porque eu entendo o poder daquilo. Quando nós começamos a procurar um outro lugar para ir, saímos de uma casa para um apartamento. A demora foi tão grande, porque nós não encontrávamos lugar que cabia a nossa mesa. Chegou uma hora que eu desisti, irmãos. A gente teve que ir para a oração, para encontrar um lugar para a gente não perder a mesa. A nossa geração é uma geração que perdeu o poder da mesa. Chega a hora da comida, o filho está lá no quarto, leva lá a comida para ele. E aí também você depois vai pedir oração para o seu filho. Um está lá no quarto comendo e o outro está lá sozinho no sofá e a mesa lá parada, empoeirando. Jesus sempre deu valor para a mesa. Nós vamos ver a referência que ele está falando dessa mesa aqui, que é o próprio acesso ao céu. Nós vamos chegar lá. É na sua mesa que senta a sua família. É na sua mesa que senta os seus amigos. A mesa também é lugar de discipulado. A mesa é um lugar onde nós aprendemos. Recentemente nós formamos uma turma aí de homens a máximo, né? Cadê os homens da igreja? Olha, aqui é lá você, irmão. Isso aqui é exclusivo da vila. E como nós somos edificados nessa mesa, irmão. Como nós somos discipulados por Cristo nessa mesa. As mulheres, eu fiquei também sabendo que foi uma bênção, né? Cadê as mulheres? Foi um pouquinho mais forte, mas não muito. A mesa também é lugar de ensino. É na mesa que sentado você vai ficar no mesmo nível do seu filho, do seu marido. Não vai ter um maior que o outro, vocês vão ficar quase no mesmo nível, que está todo mundo sentado ali. Ah, mas a mesa é lugar de conversar? A mesa é lugar de conversar. A mesa é lugar de ensinar? A mesa é lugar de ensinar. Os principais ensinos de Cristo aos seus discípulos foi dado em uma mesa. A mesa também é lugar de gratidão. A Bíblia nos relata que alguns discípulos estavam com o coração amargurado, perturbados, porque o seu Messias, o seu Senhor, o prometido, havia morrido. E a Bíblia vai narrar que no caminho de Emaús eles estavam caminhando e falando a respeito de Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta a ele e eles não percebem que é Jesus que está andando com eles. E eles começam a falar, e Jesus começa a falar das grandezas do reino do céu. Jesus começa a falar da promessa que era para ele vir, da promessa da sua ressurreição, e eles começam a gostar daquele assunto. E a Bíblia diz que eles o constrangem a entrar em uma cidade. E quando eles entram na cidade e eles sentem comunhão, paz com ele, ele se sente assim, essa pessoa é digna da minha confiança. Ele diz assim, ó, vamos ceiar, senta na minha mesa, sem saber que era Jesus. E aí, assentado à mesa, eles começam a falar e se engrandecer com o que Cristo está dizendo. E chega a hora de comer. E quando chega a hora de comer, a Bíblia vai dizer que Jesus pega o pão, leva para o alto e rende graças a Deus. Irmãos, nós estamos perdendo tanto isso. Aqui não, mas tem cristão que pega um prato de comida e não tem coragem para orar.
Isso acontece em Rio das Pedras, Americana, aqui não. Cristão que há anos não ora para o alimento que está na mesa. E ele disse assim para o seu amigo: eu sou grato a Deus, você não é grato nem para o alimento que está na sua mesa. Eu vi uma criança desesperada, chorando, e a vontade de se intrometer e falar era muito grande, questionando a comida. Por dentro, aquele comichão, eu pensei assim: olha, fala para ele, mãe, que tem criança que está morrendo de fome, que está chorando porque não tem a comida. E Deus não tem deixado faltar o pão na sua mesa. Se a sua mesa está cheia, irmãos, agradece a Deus. Irmãos, eu tô me arriscando a ser um Masterchef, eu não vou entrar no programa lá, né? Mas a minha alegria é quando eu faço comigo, eu fico olhando para a cara de todo mundo e vendo se eles vão elogiar, se vai fazer um comentário, o que está achando do tempero. Dá uma alegria, um gosto tão grande, eu sinto grato por isso. A mesa é lugar de gratidão. Se você não agradece pelo alimento que come, você acha que você vai ser grato por quê? Deus tem cuidado de nós, amém? A mesa é lugar de hospitalidade, de serviço. É na mesa que nós mostramos como somos servos. Você quer ver como você está perdendo o seu senso de servidão? Senso de hospitalidade? Qual foi a última vez que você foi a um restaurante e você agradeceu o garçom? Você deu um bom dia para ele ou para ela, ou perguntou o nome dela? Aquela pessoa te fez muito feliz com aquele alimento, trouxe para você e a sua família, sua mente já está com raiva porque você vai pagar 10% ao que sair dali. Quando nós começamos a perder o nosso senso de serviço, nós passamos a desvalorizar o serviço do outro. Esses dias atrás, na campanha dos 12 dias, o irmão Paulo me deu uma farofa. Meu Deus do céu. Que farofa, não, Vanessa? É um gesto tão simples, mas aquilo alegrou, irmão, de uma forma tão grande em meu coração. A mesa nos mostra serviço, hospitalidade, como nós estamos prontos a servir. Talvez você fale assim: mas é o serviço dessa pessoa, é a obrigação dela, aí que você está dando um bom testemunho. Talvez o seu bom dia, o seu elogio, o seu agrado para aquela pessoa pode salvar essa vida. Talvez aquela pessoa olhe para você como instrumento de Deus e fale assim: olha, Deus ainda se importa comigo. Porque eu estava no trabalho fazendo o meu serviço e uma pessoa veio aqui, me cumprimentou, me falou com dignidade, lembrou do meu nome. Quando nós estamos distraídos, nós esquecemos o valor da mesa, irmão. A mesa tem poder. A mesa tem poder. A mesa também é lugar de revelação. Uma família unida. As principais notícias não vão ser dadas pelo WhatsApp. Não vai mandar mensagem, vai fazer uma reunião, uma janta, um almoço. Quando alguém diz assim: olha, eu preciso falar com você, pastor, você tem um minuto para mim? Eu falo: vamos marcar um almoço, um café. A gente vai ter comunhão, eu vou encher minha barriga, a gente vai ter tempo para falar um com o outro. A mesa é um lugar de revelação. A mesa é onde os segredos vão sendo revelados, onde as dores começam a ser impostas. A mesa é lugar disso. Aqui não, mas há casais e há filhos que estão em contenda com os pais, que não têm coragem de falar, um olhando para os olhos do outro, e conversa por mensagem. Um está na sala mandando mensagem para o outro no quarto, porque se esqueceu da mesa. Jesus vai dar valor ao grandioso poder da mesa. E o que acontece quando nós não valorizamos a mesa? Nós entramos em declínio e afastamento das pessoas e de Deus. Mora do lado, mas está muito longe. Olha, você fala isso, Rafa, porque você não sabe como que é difícil falar com essa pessoa. Você não sabe como que é difícil conviver com ela, pastor. Você não tem a mínima noção. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escrevendo o conhecido Salmo 23. Quem conhece Salmo 23? Levanta a mão. Igreja Bíblica. E lá ele vai, entre essa oração, esse louvor dele, ele vai falar assim, ó: Senhor, prepara para mim uma mesa
na presença dos meus inimigos. Davi está falando assim, olha, eu não tenho medo de enfrentar conversas difíceis. Eu não tenho medo de enfrentar problemas. Na mesa não tem como fugir. É face a face, não dá para fazer uma cara diferente. Não dá para fazer cara de paisagem. Até para resolver um problema com o inimigo, Davi pede para Deus preparar uma mesa. Se até hoje, antes dessa ministração, você fugiu da mesa, a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai fugir mais. Glórias a Jesus. Esse texto aqui, irmãos, há uma forma lúdica de prepará-lo, de citá-lo, de interpretá-lo, que alguns classificam que são dois povos aqui, desse citado. Um são os judeus, e o outro, segundo convidado, são os gentios, que somos nós. E dentre eles, nessa noite eu quero falar de 3 tipos de convidados aqui citados. Essa primeira é difícil, mas os irmãos vão falar junto comigo. O primeiro, insubstituível. De primeira, glória a Deus. Libertino. E o terceiro, o que não se acha merecedor. Esses 3 estão citados aqui no texto. O primeiro aqui, irmãos, é o insubstituível. No texto que nós lemos, nós vamos ver, irmãos, que quando o servo sai a fazer o convite, como é que funcionava uma festa judaica, um banquete? Era escasso, tá, irmão? Eram poucos. Se hoje menos de 0,5% da população vive a riqueza, ela era menos ainda. Mas era feito um banquete, uma ceia, e os convidados eram pessoas do escalão dele. Então essas pessoas tinham diversos compromissos. Então ele falava o dia que essa festa, que essa ceia ia acontecer, e depois que ele falava, o horário não era entregue. Então ele sabia, por exemplo, que no dia 21 de janeiro haveria um banquete naquele lugar. E após esse aviso, esse servo ia lá comunicar qual o horário que isso iria acontecer. Então eles já sabiam disso. Jesus não pega ninguém de surpresa. Eu aprendi algo aqui nessa igreja e eu carrego comigo, que as coisas com Deus é de repente, mas nunca do nada. E o primeiro grupo aqui, irmãos, é os que se acham insubstituíveis. E quando o servo vai lá comunicar a eles que está na hora da ceia, está na hora de entrar, está na hora de sentar na mesa, eles começam agora, irmãos, a dar algumas desculpas para aquilo que não é prioridade em nossa vida. Nós sempre damos uma desculpa. Eu sempre repito uma frase, que quem é bom em dar desculpa não é bom em nada. Se a sua maior especialidade é dar desculpa, você é especialista em nada. E nós vamos ver aqui que cada um tem um compromisso diferente. Um vai virar para ele e dizer que ele tem uma ocupação. Um vai dizer que comprou um campo, olha só, comprou um campo, e na hora da festa, ele vai dizer, e me importa ir lá ver o meu campo. Ele vai dizer assim, olha, eu comprei uma propriedade, olha que coincidência, e justo agora, na hora de ir para a ceia, justo agora, na hora de ir para esse banquete, eu tenho que ir lá, dar uma olhada para ver como é que esse campo está. Eu penso comigo, o campo vai fugir do lugar, vai dar um terremoto, essa crosta terrestre vai sair andando. O outro vai dizer, eu comprei umas 5 juntas de boi, cada junta de boi eram 2 bois. Ele vai dizer assim, ó, eu comprei 10 gados novos e eu preciso lá ver como é que esses gados estão. O outro vai dizer, olha, eu casei agora. Ele não disse a hora do meu casamento, ele disse, eu casei agora. Recentemente eu casei, então eu não vou poder ir. Uma coisa que o tempo me ensinou de forma dolorosa, irmãos, é que as pessoas têm linguagens diferentes de dizer não. Porque uma das coisas mais difíceis que tem, e as coisas que mais prejudicaram a nossa vida, foi a nossa incapacidade de dizer não.
Você diz sim para todo mundo e não para você. Você diz sim para todo mundo e não ao propósito de Deus na sua vida. Então as pessoas têm linguagens diferentes. Aqui, os irmãos observaram o texto, eles poderiam muito bem dizer, olha, eu não vou, e não tem justificativa. Talvez você está insistindo muito com alguém e cada vez há uma desculpa diferente. Talvez você tenha um bom treinamento comercial e você começa a quebrar essas objeções, mas mesmo depois de quebrar essas objeções, essa pessoa mesmo assim não vai, não quer. O que você ainda não notou é que essa pessoa tem uma linguagem diferente de dizer não. Talvez ele não consiga dizer não diretamente e ele diz indiretamente. E por que eles teriam essa audácia de dizer não? Porque em seu coração eles achavam que o lugar deles na mesa era insubstituível. Não tem problema se eu não for. Não tem problema se Deus continuar me chamando e eu continuar sendo negligente ao meu chamado. Não tem problema não fazer aquilo que há em meu coração. Porque eu sou salvo. Porque eu sou da EQ 35, porque eu vou lá, eu choro, eu sinto a presença de Deus. Ninguém vai tirar o meu lugar. Irmãos, Deus não precisa de nós. Deus conta conosco. Deus conta com você, irmãos. Deus conta com você, Deus conta com a sua família, Deus conta com você. Mas Deus não precisa de você. Então esse primeiro quadro aqui, por que rejeita um convite tão importante? Porque se achavam insubstituíveis. Eu estava na igreja um dia, e um senhor, um homem cheio do Espírito Santo, pastor Vitor, muito simples mesmo, e ele ministrando ali a palavra, ele estava falando sobre o vaso na mão do oleiro, e ele dizendo ali, né, que o oleiro estava preparando o vaso, e eu pensei comigo, quantas vezes já ouvi essa passagem? E a Bíblia vai dizer que ele fazendo o vaso ali, o vaso se quebra. E aí ele pega outro vaso embaixo ali, irmãos, você vê ele fabricando assim, com os pés, e coloca outro. Se você falar no seu coração, olha, se eu não fazer, ninguém vai fazer, Deus tem alguém. Certa feita Deus levantou um profeta cheio do Espírito Santo como nunca houve na terra. E esse profeta fazendo um pedido antecipado de aposentadoria, ele numa caverna, e Deus vai ao encontro dele, ele vai dizer assim, Senhor, todo mundo rejeitou o Senhor, todo mundo deu as costas ao Deus de Israel, só ficou eu, Deus, só eu que sobrou. Ele falou assim, negativo, meu irmão, eu tenho mais 7.000 que não se prostrou. Nós não somos insubstituíveis. Eu não vou, eu não quero, eu mudo as minhas desculpas, porque a minha esposa precisa de mim, porque meu filho precisa de mim, porque o pastor precisa de mim, porque a minha família precisa de mim. O primeiro grupo que rejeita, irmãos, tinha um grande poder aquisitivo e se achou insubstituível. O segundo grupo é o libertino. Em Mateus capítulo 22, versículo de número 12, nós vamos ver no Evangelho segundo São Mateus narrar a mesma parábola, só que com alguns detalhes diferentes. Nessa daqui o texto vai dizer que nessa segunda repescagem que nós vamos falar por último, que somos nós, alguém entrou lá com uma veste inadequada. O mal da nossa geração, irmãos, é a confusão que há com a graça. A má interpretação da graça faz com que a graça de Deus em nossa vida se converta em algo diabólico chamado libertinagem. Eu estou na graça, eu sou salvo, já deu tudo certo, então eu vou fazer do jeito que eu quero, porque Israel foi rejeitada, Deus me chamou, o meu lugar na mesa está garantido, e eu quero tocar de qualquer jeito. Em Mateus 22 ele vai dizer que um homem foi encontrado nessa mesa com vestes inadequadas. Olha só, depois a gente vai falar quem que era o perfil dessas pessoas, e eu fiquei pensando como essas vestes são inadequadas. As vestes na Bíblia, irmãos, vai falar da condição do homem diante de Deus. Prove na Bíblia, prove. A primeira coisa que Adão percebeu quando pecou é que estava
mas acorda! O que que Adão percebeu? Que estava nu. E para cobrir a sua nudez, a Bíblia vai nos dizer que ele se cobre com folhas. E Deus chega, olha para ele. Deus sempre estava acostumado, né, ver Adão e Eva de nudes. E ele falou: o que aconteceu? Está diferente hoje? Eu estava nu, Senhor, e me cobri. E olha só, a Bíblia vai dizer que Deus olha Adão naquela nudez, e a Bíblia vai dizer que Deus mesmo mata um animal e veste ele com pele de couro. Nu você não vai andar mais. Agora você vai ficar vestido, porque você não vai conseguir não ficar assim mais. Mas você vai vestir, Adão, a roupa que eu fizer para você. A roupa aqui não é literal, irmãos, e sim espiritual. A roupagem que nós carregamos, a Bíblia vai nos dizer que quando nós recebemos a graça de Deus, nós somos revestidos de poder. O que é revestido é vestir por cima. Por baixo dessa pessoa abençoada que você é, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, que derrama a bênção sobre a vida das pessoas, que proferem coisas boas a Deus, há uma pessoa má, ruim. Certo teólogo diz que tudo de bom que você vê em mim é Deus, e todo mal, e todos os meus erros, todas as minhas falhas, esse sou eu. E esse homem foi encontrado com uma veste indevida, e a Bíblia vai dizer que ele foi arrancado por fora. Há um processo para as vestes que Cristo quer vestir em nós. A Bíblia vai nos dizer que as nossas vestes, que Cristo preparou para nós, foi lavada em uma lavanderia celestial, uma lavanderia especial. A Bíblia vai dizer que as nossas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. E esse homem foi pego com uma veste indevida, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele foi expulso daquele lugar. Não é do seu jeito, não é como você quer que seja. Talvez você foi criado não ouvindo não ouvindo como as coisas funcionam, mas no reino do céu, quem manda é Deus, quem opera é Deus, quem transforma é Deus, quem faz é Deus. Se eu falar, a porta está aberta, eu vou lá, está livre. Mas as suas vestes eram inadequadas, e ele foi expulso daquele lugar. A libertinagem tem tomado conta, irmãos, por causa da má interpretação entre a graça de Deus e o costume ao pecado. É por isso que todos os dias, de hora em hora, de minuto em minuto, temos a necessidade de sermos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Foi para isso que ele verteu o sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser purificados, para que as nossas vestes fossem purificadas no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E o terceiro grupo, irmãos, e último, é aquele que não se acha merecedor. Aqui tem dois tipos desses. O primeiro, irmãos, nós não podemos deixar de notar que esse convite era um convite irrecusável. Imagine alguém fazer um convite para você, que você vai morar no melhor país, poder comer das melhores comidas, não precisar trabalhar, ter a garantia que toda a sua descendência vai ser sustentada, ter liberdade religiosa, ter todo o cuidado que alguém sempre sonhou,
Era um convite irrecusável, sentar à mesa. Ah, mas ninguém recusaria um convite desse. A gente recusa. A gente coloca defeito. Nós colocamos condições. E o livro de 2 Samuel, no versículo 19, do 31 ao 39, vai narrar a história de um homem, por nome de Barzilai. Ele não é muito conhecido, não. E a história dele tem muito a ver com esse texto. A Bíblia vai dizer que Davi, quando ele está fugindo de Absalão, seu filho, que está tentando matá-lo, Davi já como rei, a sua filha sofre um estupro, ele não faz nada. Davi era um excelente rei, um excelente cristão, um excelente pastor, mas um péssimo pai. E Davi está diante de uma guerra que, se ele ganhasse, seu filho morria. E se seu filho ganhasse, quem morria era ele. Então Davi não vê outra opção a não ser fugir. E a história vai dizer que Davi, afugentado, correndo, encontra com Barzilai. E a Bíblia vai dizer que Barzilai abre as portas da casa dele, e Davi, cansado fisicamente, exausto, vivendo angústia, uma depressão profunda, uma crise familiar. Que quando nós estamos cansados, irmãos, não é momento da gente parar, não é momento da gente desistir, não é momento de jogar a toalha. Se você está cansado, o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é descansar. E a Bíblia vai dizer que Barzilai abre a porta da casa dele e dá uma cama para Davi deitar. Deita aqui, Davi, descansa, bebe água. Aqui na minha casa você está protegido, aqui você está em paz. E faz um favor a esse homem. Irmãos, as pessoas que mais vai marcar na sua vida é que na pior crise que você passar, como essa pessoa vai reagir. Nas piores angústias da nossa vida, é que Deus coloca ao fogo quem de fato são os nossos amigos, quem de fato se importa com você. E Barzilai talvez só tenha ouvido falar de Davi, nunca tinha encontrado com ele, mas tinha um carinho por ele. E a Bíblia vai dizer que ele abre a porta da sua casa e dá uma cama. Absalão infelizmente morre. Davi volta para o seu palácio. E a Bíblia vai dizer que Davi tem alguns favores a pagar. Então Davi manda um servo buscar Mefibosete, que os irmãos já conhecem essa história. Só que para Barzilai, ele vai pessoalmente. Davi pega a sua guarda, a sua cavalaria e vai até a casa de Barzilai. E ele vai até Barzilai e fala assim: Barzilai, eu lembro o que você fez para mim, agora está na hora de te honrar. Barzilai, você vai comigo. Você vai morar no palácio, você vai ter tudo que o dinheiro pode pagar. Você vai sentar na melhor mesa todos os dias. E ele concorda, em parte. Falou: vambora. E a Bíblia vai dizer que quando chega na frente do Jordão, né, que o rio na Bíblia ele vai simbolizar as divisões, Barzilai para e fala assim: Davi, eu não posso continuar. Por que, Barzilai? Ele vai falar assim: olha, porque eu sou velho demais. 80 anos, irmãos. 80 anos foi quando Deus chamou Abraão, quando Deus chama Moisés, cheio de vitalidade. Ele falou assim: porque eu sou velho demais, porque lá no palácio vai ter comidas deliciosas e meu paladar já não funciona bem, porque lá no palácio vão ter músicas maravilhosas e os meus ouvidos já não escutam bem. Lá os jardins vão ser lindos, as pessoas vão ser belas, mas eu já não enxergo direito. Vai dar uma crise, irmãos, nesse homem de não merecimento. Irmãos, isso não afeta de uma forma tão grande. Há pessoas que não aceitam o que Deus tem porque ele acha que não merece. Uma certa feita nós passamos por algumas dificuldades na vida, e as tribulações eram tão grandes que eu brincava com a Vanessa. Eu costumo ser um pouco cômico em meio às tragédias. E eu dizia assim: olha, esses problemas eles podiam entrar em fila indiana, um atrás do outro. E eu ia pegar um de cada vez e eu ia para cima dele. Só que eles se juntavam um do lado do outro assim, irmãos. Eu fazia uma rodinha para espancar a minha vida. Isso foi abalando tanto o meu coração, a minha mente, mas firme com Deus,
que eu comecei a ter isso, achar que eu não merecia. Aleluia. Eu comecei a achar, irmãos, que eu não era merecedor. E quando a bonança vinha, diversas vezes eu repeti para minha esposa, eu disse assim: olha, Vanessa, se prepara, porque vai vir uma tragédia grande. Alguma coisa ruim vai acontecer, porque as coisas agora estão bom demais. Crença de não merecimento, irmãos. O melhor dessa vida Deus tem para nós. O melhor dessa terra Deus preparou para nós. A melhor comunhão com o Espírito Santo Deus preparou para nós. A melhor mesa Deus preparou para nós. As crises e as circunstâncias da vida, irmãos, faz nós pensarmos que nós não merecemos ser felizes, que nós não nascemos para ser felizes. E essa crença de não merecimento, ela vai evoluir para um estágio pior, que é os sabotadores, a autossabotagem. Deus está preparando uma vida especial para você. Deus te tirou do monturo. Deus te tirou da lama. Deus te tirou da onde ninguém tinha esperança. Aleluia. Nem você acreditava em você e Deus acreditou. Deus te tirou onde nos seus olhos era impossível sair. Ele te arrancou de lá. O salmista Davi vai dizer assim no Salmo 40: e me tirou do charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Deus já te tirou. Mas a crença de não merecimento cresceu de uma forma tão grande que agora você sabota você mesmo. Você olha assim e fala assim: olha, eu não mereço ter uma família feliz. Eu não mereço o casamento que eu estou tendo. Eu não mereço sentar onde eu estou sentando. Olha, essa viagem não vai dar certo porque eu não mereço. Eu não mereço falar do evangelho para alguém porque daqui a pouco eu vou cair na graça. Deus colocou os seus pés sobre a rocha, irmão. Você está em lugar firme. Você está estruturando na rocha. Você está estruturando em Cristo. Autossabotagem. A mesa está pronta. Esse cara estava na mesa. Conseguiu ser expulso de lá. Você acha que no caminho ninguém estava com uma veste do padrão que ia? Claro. Essa influência é muito simples, fora o recado que foi muito bem dado. A nossa mente, a nossa psicologia, a psique nossa funciona assim, irmãos. Já viram esse vídeo? Coloca uma roda assim, ó, de 5 pessoas. 4 são artistas. E 1 é o que está saindo na pegadinha. Aí faz uma conta lá, tá? 3 vezes 7. 3 vezes 7 é? Pelo amor de Deus, 3 vezes 7? 21. Você não pode errar, pastor. 21. Aí o que eles fazem, irmão? É engraçado. Aí os 4, né? Combinado? Fala assim, 25. A outro, 25. 25. Aí chega pro que tá na pegadinha. Quanto? 25. A gente é levado por isso. Esse homem, quando ele estava nesse trajeto, você acha que ele não viu todo mundo com uma vez? Cara, o servo do Senhor veio aqui e falou que é a única forma da gente entrar. Olha, vai acontecer alguma coisa com você, tá todo mundo assim. Não é ruim, essa influência era boa. Toma cuidado, irmãos, com a autossabotagem. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para dar certo. A sua família, a sua casa pertence a Deus. O seu ministério pertence a Deus. O que passou, passou. Deus vai usar a sua vida para edificar outras vidas. Mas aceita a mesa que Deus está preparando para você. E dentre esses, irmãos, que é o que de fato reconhece que não merece, o versículo de número 21 vai falar quem é esse. E voltando-se aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleluia,
os aleijados, os mancos, os cegos. E aquele servo disse ao Senhor: está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Eu não merecia estar aqui, irmãos, mas a graça de Deus me alcançou. Verdadeiramente você não merecia ter a família que tem, mas a graça de Deus te alcançou. Você não merecia ter a esposa que tem, mas a graça de Deus te alcançou. Você não merecia ter o filho maravilhoso que tem, mas a graça de Deus te alcançou. Aleluia! De fato, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós realmente não merecíamos a graça de Deus. Nós não tínhamos condição de pagar essa entrada. Nós não tínhamos poder aquisitivo para sentar nessa mesa. Nós não tínhamos vestes para sentar na mesa do Senhor. Esse Senhor fez assim: olha, esse passaporte aqui é caro demais. Uma vida inteira trabalhando, ele não vai conseguir entrar aqui nesse lugar. Com os esforços dele, com tudo que ele fez, ele realmente não vai conseguir. A Bíblia vai falar de uma mulher que durante 12 anos gastou todos os seus recursos. E um dia ela somente tocou nas vestes do Senhor e foi sarada. Deus mostrando para ela que tudo que ela tinha não tinha poder. Todos os seus esforços, tudo que você fez, não poderia te colocar aqui. Mas a graça de Deus te alcançou. Deus não quer saber o quanto você pecou, o quanto você errou. Deus só quer saber o quanto arrependido você está, o quanto disposto a sentar nessa mesa você está. Quem crê nessa palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu termino aqui. O Ministério Louvor já pode vir. Que esse é aquele que aceita o favor de Deus. E o versículo 22 que nós lemos disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Talvez você está aqui feliz da vida porque essa graça alcançou a sua vida. Mas talvez o seu coração está apreensivo porque alguém que você... Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Talvez alguém que você queria muito que estivesse sentado aí com você não está aqui. Talvez alguém da sua família que você queria muito, que já tivesse sido alcançado por essa graça, não está aqui. Talvez você fale assim: olha, mas já está cheio. Deus vai dizer: ainda há lugar na mesa. A mesa está pronta, a mesa está preparada, e o dono dela tem provisão. Olha, mas se vir mais gente vai acabar. Não, não. Deus é especialista nisso. Eu não sei como, mas a Bíblia vai dizer que aquele menino que traz lá os 5 pães e 2 peixinhos, aquele combinado, Douglas, traz lá para o Jesus. E a minha cabeça fica pensando que cada vez que o discípulo enfiava a mão dentro daquela cesta, saía um pão novo. E aí ele doava aquele pão para aquele necessitado, e ele colocava a mão de novo, saía um outro pão para o outro. E aí agora ele colocava a mão dentro da cesta, puxava para ver um peixe, saía um peixe. Agora ele colocava, ele olhava e a cesta não acabava. O nosso Deus não é poderoso, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O Deus que fez os céus e a terra preparou uma mesa para você. O Deus que preparou os céus e a terra reservou um lugar para você, para a sua casa e para a sua posteridade. Louvado seja Deus. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Senhor, Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós rendemos a Ti graça, Senhor, pela Tua palavra.
pelo poder do Teu Espírito Santo sobre esse lugar. Senhor, a mesa está posta, ó Pai. Senhor, há lugar na mesa, Jesus. Senhor, nós não merecíamos. Nós não pagamos nada para isso. Nós não podíamos pagar, mas o Senhor pagou. Deus, nos assenta à sua mesa, Senhor. Nos dá vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. No nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus.